Olá e bem-vindos a todos! Desde a teoria que existem outras versões do Round 6 ao redor do mundo, até aquela que nos faz acreditar que Jin-Woon provavelmente teria sido recrutado como guarda se ele tivesse escolhido o cartão vermelho ao invés do azul, aqui estão as 10 teorias mais loucas sobre o Round 6. Vamos começar! Uma das teorias mais loucas em torno do universo do Round 6 é que poderia haver outras edições desses mórbidos jogos em outros países do mundo. Assim, a Coreia do Sul não seria o único estado que organiza o Round 6, pois outros países também teriam suas próprias versões dos jogos. No entanto, esta teoria não é tão rebuscada quanto parece, pois é apoiada por fortes argumentos. Na verdade, na cena em que vemos os VIPs ricos assistindo aos jogos do seu luxuoso salão, um deles dirá que os jogos coreanos são de longe os melhores deste ano. Esta frase de um homem significa uma coisa, que existem outras edições desse jogo. A prova é que algumas das estrelas convidadas, cheias de dinheiro, falavam inglês com um sotaque americano. Alguns fãs vão mais longe ainda, denotando a similaridade entre o Round 6 e o Hunger Games, que eventualmente seriam apenas o equivalente americano do Squid Game. Uma das teorias mais populares e confiáveis entre os fãs da série é a verdadeira ligação entre Jin-Hoon e o antigo Il-nam. Não escapa a ninguém, muito menos aos fãs da série, que existem muitas semelhanças entre os dois personagens. Desde o início da série, vemos que eles são ligados, antes de tudo por seus números, já que Ji-Woon, usando o 456, é o último participante, enquanto o velho, usando o número 1, é certamente o primeiro. Mas outros elementos ainda mais concretos levam os fãs a acreditar que é muito mais do que apenas uma amizade na relação entre Ji-Woon e o velho Il-nam, mas uma relação paternal. Esta teoria queria provar que Il-nam fosse o pai oculto de Jin-Hoon, e você verá que não é tão estranho assim. Entre as muitas cenas de diálogo entre os homens, algumas trocas são inconfundíveis. Quando Ji-Woon lembra sua infância ao velho, o velho responde dizendo do seu próprio filho. Ji-Woon então explica que tem intolerância à lactose, dizendo, meu filho era como você. Outro destaque foi quando os dois personagens jogaram mármore um contra o outro em um cenário típico de um antigo bairro sul-coreano. O enigmático reitor do Round 6 revelará então ao seu oponente que ele mesmo havia crescido em um lugar semelhante a este, o que acabou sendo o mesmo caso para Ji-Woon. Muitos outros acenos sutis colocados ao longo dos 9 episódios da série tendem a mostrar que um vínculo paterno une os dois. A teoria é que Il-nam criou o Round 6 para atrair seu filho Ji-Hoon para ele. Se você assistiu ao Round 6 até o final, a última cena te fez fazer muitas perguntas a si mesmo. O final da série tem um ritmo suficiente para nos manter em pé, pois como vemos, ele anuncia uma provável segunda temporada. Podemos ver Jin-Hoon saindo do trem, caminhando orgulhosamente com um olhar de um homem de negócios rico, e um terno impecável, digno dos maiores designers italianos. A única sombra na imagem diz a respeito a seu cabelo, cuja cor mudou para o vermelho. Mas o que poderia ser visto como um simples capricho dele, também poderia ser um aceno sutil para o início de uma nova aventura para o jogador 456. Segundo uma teoria desenvolvida pelos fãs da série, ele escolheu vermelho porque gostaria de voltar aos jogos, mas desta vez como um guardião e não como um participante. O jovem espera desmantelar esta organização cruel a partir de dentro, infiltrando-se em seu funcionamento. Esta tese também é apoiada pelo suspense do Round 6, onde vemos Ji-Hoon perseguindo com raiva o vendedor, o personagem misterioso que recruta jogadores ociosos no final das suas vidas. A cor do seu cabelo não é, portanto, insignificante, e poderia ter um significado muito maior. Squid Game é uma série onde a morte, em todas as suas formas, ocupa um lugar incrível, e testemunhamos ao longo dos seus 9 episódios um desfile macabro de cadáveres. Mas se o destino dos eliminados for selado em uma poça de sangue, a morte dos protagonistas permanece um mistério. Como você pode ter adivinhado, é o jovem e corajoso detetive Wong Jun-ho, que foi pego no Round 6 enquanto investigava o desaparecimento do seu irmão. Na verdade, no penúltimo episódio, uma revelação chocante foi feita para os fãs da série, quando finalmente descobrimos a verdadeira face do Frontman, aquele misterioso mestre dos jogos que parece controlar tudo. Mas o choque da revelação foi ainda maior para o infeliz detetive. Descobrimos que o mestre dos jogos não é outro senão seu próprio irmão desaparecido, e aquele para quem ele embarcou nesta terrível aventura. Nesta cena, que acumula uma tensão fenomenal, o homem da frente convence
convida seu irmão, o policial, a se juntar a ele como organizador, mas ele recusa. Como resultado, o policial é baleado pelo seu próprio irmão. Se para muitos, esta cena parece inequívoca sobre o destino do jovem detetive, alguns fãs acreditam que Wong não está morto, e se você tem um olho para detalhes, você vai entender. Na verdade, o impacto da bala mostra que o mestre do jogo não queria matar seu irmão, apenas feri-lo para fazê-lo perder a consciência. Se você olhar para a cena, verá que a bala o atinge no ombro, evitando acertar o coração, como um cirurgião habilidoso. A precisão deste tiro não é letal e, portanto, mostra que o detetive não está morto e que este enredo será desenvolvido na segunda temporada da série. A trama que gira em torno do personagem de Il-nam é, sem dúvida, a que mais cativou os telespectadores, pois o que todos pensavam como um velho senil e indigente acabou se tornando um bilionário sádico e perverso, capaz de organizar a matança sistemática de centenas de pessoas por puro prazer. De fato, correndo o risco de enganá-lo, é realmente Il-nam quem é o verdadeiro organizador do Squid Game, pois ele revelará sua verdadeira identidade a Ji-hoon em uma reviravolta inacreditável, o que ninguém esperava. Embora tenhamos visto muitos acenos de cabeças sutis escondidos aqui e ali pelo diretor, temos que dizer que não vimos nada além de fogo aqui. Desde a sua idade canônica até o número que usava, até a sua aparente indiferença diante do perigo, muitas pistas deveriam ter nos alertado para sua verdadeira identidade, ou pelo menos seu jogo duplo. Com base nesta observação, os fãs do Round 6 desenvolveram uma teoria interessante sobre o destino de Il-nam. Assumindo que ele mentiu desde o início, pode ser que ele não tenha morrido de câncer cerebral, como nos é mostrado no último episódio. Na verdade, pode ser que esta morte não seja mais do que um truque artístico do velho, que ainda não preparou um plano maquiavélico para Ji-hoon e outros infelizes participantes. A maioria das teorias sobre o Round 6 giram em torno do que acontecerá em uma segunda temporada, o que reconhecidamente está se tornando cada vez mais provável. Mas há uma que fala sobre um detalhe sobre o destino dos pobres participantes. De acordo com a tese, o segundo episódio da série, intitulado Inferno, não apenas mostrou as lutas de cada personagem no mundo real, mas prefigurou sua morte. O vilão do gangster Deok-soo havia saltado de uma ponte para escapar dos capangas da máfia, que também seria como ele morre no Round 6, com Mi Nie-yo se jogando da terrível ponte de vidro com ele. Sae Baek, por outro lado, segurava uma faca num ponto específico da garganta de um homem durante sua luta, que acabaria sendo o mesmo ponto onde Sang-woo terminaria sua vida com sua própria faca. O carismático Sang-woo, a certa altura, se viu contemplando o suicídio por afogamento, o que ele finalmente fez no final do Round 6, mergulhando uma faca em sua garganta em um aguaceiro. Os destinos desses personagens encantadores foram assim selados a partir do segundo episódio, como um sutil, mas macabro piscar de olhos. O vendedor é um dos personagens mais enigmáticos e misteriosos de toda a série do Round 6 e as perguntas sobre sua origem ou motivações permanecem muito vagas. Embora apareça apenas 2 ou 3 vezes em toda a série, seu personagem conseguiu intrigar os espectadores e fãs da série, a ponto de estabelecer várias teorias sobre ele, uma das quais vale a pena considerar. Alguns fãs pensaram que o representante de vendas, cuja função é recrutar jogadores, teria sido um ex-jogador que teria ganho o prêmio. Ele então decidiu permanecer no universo sombrio, pois teria sido consumido para sempre pelo remorso do que tinha que fazer para vencer. A teoria terá encontrado um eco favorável em várias comunidades na internet, a ponto de se tornar muito popular, mas ele será posto de lado pelo próprio produtor da série quando ele mesmo provar que o comercial tinha sido, de fato, um simples guardião dos jogos antes. Outra teoria bastante rebuscada seria que os VIPs que vêm assistir aos jogos do seu luxuoso salão são na verdade ex-participantes, mas esta teoria, embora difundida na internet, divide os fãs do programa, a maioria dos quais não acredita muito, e nós também não, porque na série, Il-nam e os VIPs devem ser multimilionários, mas ganhar o equivalente a 33 milhões de euros não faz de você um multimilionário, não é? E como sempre, guardamos o melhor para o fim, com esta teoria famosa. Uma teoria que nos faz lembrar o filme Matrix, pois muitos fãs dizem que a escolha das caixas teria influenciado o destino dos participantes. Assim, se Ji-hoon ou outros tivessem escolhido o cartão vermelho, eles teriam sido recrutados como guardas e não como jogadores. No entanto, esta teoria sobre o Round 6 foi desmentida pelo próprio diretor da série, que explicou que não importava qual cartão os jogadores tivessem escolhido, eles sempre teriam tido o mesmo papel. E isso é tudo por hoje. O que você achou da série Round 6 e suas incríveis teorias? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.